Essa história que eu vou contar aqui hoje, ela talvez esteja entre as mais fabulosas que vocês vão ouvir por toda a vida. Ela poderia muito bem ter sido tirada de um filme de ficção, de um livro, mas ela realmente aconteceu lá no ano de 1453 e é um dos grandes marcos divisórios da história, considerado aí o marco divisor do fim da Idade Média. Isso mesmo, a gente vai falar então da história da queda ou conquista, né? Depende de que perspectiva você enxerga, de Constantinopla, tá? A cidade que hoje é chamada de Istambul e se encontra localizada na atual Turquia. Só antes da gente começar, eu preciso dar algumas explicações básicas, tá? Para que você não se sinta perdido ao longo dessa história. Constantinopla, então, é uma cidade que foi fundada pelos gregos lá por volta de 600 a.C., veja, bastante tempo atrás. Eu vou deixar todas as datas exatas aí, tá, ao longo do vídeo. E teve como primeiro nome Bizâncio, tá, por conta de um rei que tinha por lá, que era o rei Bizas, né, ou Visas em grego. E por volta ali mais ou menos do ano 330, tá, também vou deixar o ano exato aí no vídeo, o imperador romano Constantino decidiu mudar a sede do Império Romano, tá, de Roma para essa cidade de Bizâncio, que ficou aí rebatizada com o nome dele, né, com o nome de Constantinopla, que vem do grego Constantino Poli, ou seja, a cidade de Constantino. E ele mudou o Império Romano, tá, de Roma para Constantinopla, pelo menos a grande sede, por conta da localização praticamente perfeita da cidade. Quem vai hoje a Istambul visitar, como eu estive lá alguns meses atrás, vai poder perceber que a cidade ela fica rodeada, está cercada naturalmente de uma fronteira pela água e a outra fronteira por terra. E essa fronteira pela água é por onde passa o Estreito de Bósforo, que nada mais é do que a ligação entre o Ocidente e o Oriente. Você, de um lado do Estreito de Bósforo, você está no Oriente, na Ásia, do outro você está na Europa, está no Ocidente. Então, você tem uma passagem perfeita para a Ásia, que facilitava muito o comércio. A cidade está praticamente no centro do mundo. E ela é uma cidade que tem uma facilidade para ser defendida por conta disso, por conta dessa encosta do Estreito de Bósforo, que se você seguir ele vai desaguar num ponto chamado Chifre de Ouro, que realmente parece um chifre. Você tem uma defesa natural por mar de um lado, com um porto que você consegue fechar, e a cidade era fechada do outro lado por muralhas, então era uma cidade muito difícil de ser invadida, considerada intransponível, tá, ali durante a Idade Média, por conta dessas defesas naturais, e tem uma localização privilegiada, o que sempre fez brilhar os olhos de tudo quanto é tipo de invasor. Todo mundo queria essa cidade, que também era conhecida pela sua grande riqueza, tá? Tanto cultural como riqueza financeira mesmo, ouro, prata, adornos. Quem visitava essa cidade na Idade Média ficava embasbacado. Você tem relatos de visitantes que falavam, olha, se o paraíso existe, o paraíso é essa cidade. Que iam na Basílica de Santa Sofia, na igreja de Santa Sofia e falavam, olha, é lá que Deus vive lá dentro. De tão bela que era essa basílica, de tão bela que era toda essa cidade. E quem vivia nessa cidade, tá, eram os romanos orientais, né, que na verdade a gente tem o costume de chamar de bizantinos, ou a gente chamar também de gregos. Por quê? Porque nessa parte do Império Romano, o que se falava era a língua grega, tá? Existia o Império Romano de língua latina e o Império Romano de língua grega. Então, em Bizâncio, em Constantinopla, se falava a língua grega. Então, por vezes eu vou chamar de gregos aqui os bizantinos. Às vezes a gente também chama eles de cristãos. Por quê? Porque o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E mais à frente, todo o império foi convertido também
ao cristianismo. Então você tinha ali um cristianismo ortodoxo, tá? Em Bizâncio, em Constantinopla, que é diferente do cristianismo católico latino. Depois eu dou os detalhes, não se preocupa com isso agora. A única coisa que tem que saber, desse lado a gente tem os bizantinos, também conhecidos como gregos, também conhecidos como cristãos, né? Que eu posso às vezes chamar de gregos, também posso chamar de cristãos. Esse conceito da Grécia como um país é uma coisa meio complicada, tá? Também não precisa se preocupar com isso agora, só se atenta nessas nomenclaturas para não se perder ao longo dessa história, que a história é realmente fantástica. Pois bem, como eu falei, todo mundo queria invadir Constantinopla. Por quê? Porque a localização da cidade é perfeita, tá no centro do mundo, você tem acesso ao Oriente e ao Ocidente, e além da grande riqueza da cidade, que todo mundo queria saquear. Só que a cidade sempre foi considerada intransponível, tá? Por quê? Por conta de suas muralhas. As muralhas de Constantinopla, até hoje, se você for lá visitar, eu tive lá poucos meses atrás, fui nas muralhas de Teodósio, você vai ver como as muralhas são incríveis, tá? Você tem o fosso, você tem uma muralha externa, você tem uma muralha interna. Pra época, isso era considerado uma grande defesa. Ninguém conseguia invadir essa cidade. Fora que, pelo outro lado, você tinha, além de muralhas, o mar, né? O Estreito do Bósforo e o Chifre de Ouro, que eram fechados por uma corrente, tá? Tinha uma corrente de cada lado do Estreito de Bósforo e você fechava com essa corrente. Ninguém entrava ali, não entrava barco, não entrava navio e ninguém conseguia atravessar as muralhas aqui do outro lado. Vários povos tentaram invadir Constantinopla. Os persas tentaram invadir, não conseguiram. Os árabes tentaram invadir, não conseguiram. Os russos, né, na época, se é que eu posso chamar assim, tentaram invadir, não conseguiram. Mais de 15, 20 tentativas de cercar a cidade e tomá-la, tá? E ninguém conseguia tomar a cidade de Bizâncio, a cidade de Constantinopla. Porém, né, como eu falei aqui, a Igreja Católica, ela era dividida, né? Ela era separada desde o Grande Cisma, tá? Em 1054, não se preocupa com isso agora, da Igreja Ortodoxa, que era a Igreja de Bizâncio. Então, assim, eles tinham algumas relações ali, mas as relações não eram tão boas, porque as igrejas eram separadas desde o ano de 1054. O que aconteceu? Com a brilhante invenção de cruzadas para retomar a Terra Santa por parte da Igreja Latina, tá? Da Igreja Católica, da Igreja Latina Ocidental, do Papa de Roma, Constantinopla meio que permitiu, tá, que esses cruzados católicos que estavam indo lá para Jerusalém, que estavam indo para Síria, que estavam indo para Palestina, para Síria, para Jerusalém, para tentar tomar ali a Terra Santa de volta dos árabes, eles meio que tinham que passar por Constantinopla. E isso não era muito confortável, tá? Para os gregos, né? Para os cristãos orientais, os cristãos ortodoxos. Por quê? Porque existiam muitas diferenças entre os dois povos. Os gregos consideravam esses cruzados latinos, cruzados católicos, povos inferiores, não aculturados, que viviam ali na sombra da Idade Média, na sombra da igreja. Ao passo que, em Constantinopla, a igreja ortodoxa convivia, tá, em certo grau de aceitação, às vezes maior, às vezes menor, com, por exemplo, a literatura da Grécia Antiga, a grande filosofia de Platão, de Aristóteles, as grandes obras teatrais, a própria Ilíada de Homero, isso tudo era parte da educação da elite de Constantinopla. Então era um lugar que, além de mais rico financeiramente na época, também era um lugar assim de grande cultura, de grande pensamento. Não era um lugar assim chucro como a Europa Latina, tá? No que viver ali nas trevas da igreja. Então, assim, era meio chato ter que conviver com essa galera passando por ali, tá? Nas cruzadas para ir para Jerusalém. Mas o pior aconteceu, tá? Quando no ano de 1204, a quarta cruzada, que deveria ir para o Egito, né? Tentar retomar o Egito da mão dos árabes, decidiu passar por Constantinopla e saquear a cidade, que a cidade era muito rica. Sim, eles tinham um acesso mais privilegiado a determinadas regiões ali, ao próprio porto, e decidiram saquear a cidade. Mataram um monte de gente na cidade de Constantinopla, tá? Tacaram fogo na cidade, destruíram um monte de coisa e roubaram, raparam o ouro, raparam a prata da cidade. Ficaram, inclusive, quase 60 anos governando a cidade como Império Latino de Constantinopla.
Dizem que o Papa não concordava com isso, o Papa da época, ele ficou pistola com essa invasão, mas a realidade é que aconteceu e demorou por volta de 60 anos para os gregos retomarem a sua cidade, tá, desses cruzados latinos. Quando conseguiram, tá, lá por 1262, a cidade já não era a mesma coisa. O que tinha de ouro, o que tinha de riqueza, foi roubado, tá? Os cavalos que você encontra hoje na Praça de São Marcos eram cavalos do hipódromo de Constantinopla. Os venezianos roubaram os cavalos e levaram embora. Fora tantas outras obras, tá? Tantas coisas que eles destruíram, roubaram, raparam a cidade. Então uma cidade que chegou a ter 500 mil habitantes se viu reduzida ali a 50, sem as suas riquezas, sem parte das suas obras de arte. Constantinopla já não era mais a mesma coisa quando foi recuperada desses cruzados latinos. Fora que o Império Romano do Oriente foi perdendo cada vez mais as suas terras. Como eu falei, o Egito era parte do Império Romano, ele foi perdido. Outras terras, na Síria, como eu falei, a própria Jerusalém na Palestina já não fazia mais parte do Império Romano do Oriente. Já estava aí na mão de árabes nessa época. Então o que acontece? O império vai ficando cada vez mais reduzido. Até uma hora que você só tem Constantinopla, a cidade murada, e os arredores. O resto tá tudo tomado ali pelos muçulmanos. E aqui, gente, a gente não pode confundir árabe com muçulmano, tá? Árabe é uma etnia. Existem árabes muçulmanos, que são a maioria, e árabes cristãos. Muçulmano é uma religião, a religião islâmica. Eu falo isso porque quem vai realmente atacar Constantinopla com força são os otomanos, tá? Dos quais descendem os atuais turcos. Não dá pra ficar chamando eles de turcos, porque na época ainda não tinha oficialmente esse nome. Era considerado até um nome pejorativo. Então o nome que a gente usava na época era otomano, tá? E eles, apesar de terem a religião muçulmana, eles foram convertidos ao Islã pelos árabes, eles não são árabes, tá? O turco não é árabe. O povo acaba confundindo muito religião com etnia. Turco não é árabe, eles são diferentes, tá? A única coisa é que eles têm a mesma religião. E esses otomanos, eles estavam crescendo ali. Eles começaram como povos guerreiros nômades e foram conquistando grande parte da Anatólia ali, né? Que hoje é chamada também de Turquia. Só que eles não conseguiam tomar Constantinopla. Eles sempre paravam nas muralhas, tá? E não conseguiam invadir a cidade de Constantinopla, que era tipo assim um sonho de consumo. Diziam até que existia uma profecia ali do profeta Maomé que aquela cidade pertenceria um dia ao Islã. Então assim, sempre Constantinopla, tá, depois ali da invasão dos cruzados católicos, ela teve que se virar nos 30 para se defender. As muralhas eram intransponíveis, mas você tinha pouca gente ali, tá? 10 vezes menos população do que tinha antes. A cidade se viu reduzida, o império perdeu o poder. Se virava às vezes ali na diplomacia, às vezes apoiando um opositor ao atual imperador, ao atual sultão otomano, para fazer intriga, para causar confusão entre eles brigarem entre eles e não tentarem invadir Constantinopla, tá? Até que assume ali o posto de sultão do Império Otomano, um cara chamado Mehmet II, ou na tradução literal, Maomé II, que não tem nada a ver, tá, com o Maomé, é o profeta do Islã. Claro que o nome é uma homenagem, mas ele não é um descendente de Maomé. Como eu falei, esse Mehmet II, ele é otomano, ele é de etnia turca, tá? Diferente do Maomé árabe. A única coisa que eles têm em comum ali é a religião. O próprio Maomé, o profeta, viveu quase 800 anos antes do Mehmet II. Mas esse Mehmet, ele assume ali o posto de sultão, ele assume ali o trono, né, o sultanato, com 17 anos de idade. E muita gente ali em volta comemorou, porque pensou, ufa, colocaram um jovem inexperiente no trono, agora Bizâncio não vai ter problemas, né, por um bom tempo de ser atacada, vai ser fácil lidar com esse cara, mas a realidade era muito diferente. Esse Mehmet, ele era totalmente obstinado com a conquista. Ele era inteligente, ao mesmo tempo que ele era astuto, arrogante, tinha dificuldade de respeitar seus professores. E ele era muito inteligente, ele lia os grandes clássicos gregos. Ele se inspirava em Alexandre o Grande, tá? Que saiu ali da Macedônia, conquistou a
Grécia e depois conquistou a Ásia, né, o mundo antigo. Esse Mehmet, ele se inspirava nas conquistas de Alexandre o Grande, só que ele queria fazer ao contrário, sair da Ásia e conquistar o Ocidente. Então você imagina um cara com vontade, um cara inteligente, tá? E um cara difícil de peitar, difícil de negociar, diferente dos antecessores. Enquanto isso, em Bizâncio, quem estava ali no trono era o imperador Constantino Paleólogo, ou Constantino XI, tá? Lembra que eu falei que a cidade foi fundada por Constantino? Sim, agora quem assumiu o trono era um outro imperador Constantino, tá? Só que considerado o Constantino XI, não era necessariamente um descendente direto, ele era de outra dinastia, a dinastia Paleóloga. E ele assumia praticamente um trono falido, tanto que nem teve coroação formal do imperador Constantino, por falta de tempo, de outros problemas e por o trono realmente estar falido. Constantinopla não tinha mais o poder de antes, não tinha mais o mesmo dinheiro. E o que acontece? Esse Mehmet, que às vezes eu posso falar Mehmet, eu posso falar Maomé também. Esse Maomé obstinado, ele começou a construir uma espécie de castelo próximo a Bizâncio, numa rota marítima, que ficou depois apelidado de o Cortador de Garganta. Qual que era o objetivo desse castelo? Controlar o tráfego marítimo daquela região. Ficaria mais difícil para receber navios, tá, em Constantinopla, em Bizâncio, por conta de muitos terem que passar pelo Cortador de Garganta. E ele poderia parar, tá, fiscalizar, inclusive abater navios que estivessem indo para Constantinopla. O Constantino fica possesso, né? Manda mensagens, manda mensageiros e fala: poxa, você está construindo, por que isso aqui, tal, aqui do lado? Não acho legal, acho que você deveria retirar. E o Maomé nem aí, tá? Fala: vou deixar aí mesmo o Cortador de Garganta, o problema é seu. Dizem que isso aconteceu principalmente porque o Constantino tinha um príncipe chamado Orhan, tá? Exilado em Constantinopla. E esse príncipe, se ele saísse de Constantinopla e fosse para o Império Otomano, ele poderia causar problemas, falar que ele era o legítimo herdeiro do trono e não o Mehmet, e causar uma guerra civil. Constantinopla sempre tentou jogar com isso para se defender. Só que qual que é o problema? O Constantino, tá, mandou uma mensagem para Maomé dizendo: olha, vocês têm que dobrar a pensão que vocês mandam para manter o príncipe Orhan aqui na cidade. Ele merece melhores acomodações, biriri barará. Foi uma tentativa de angariar um dinheiro do Império Otomano que dizem que enfureceu o Mehmet. E ele já foi para cima montar o Cortador de Garganta, ele já queria, sempre sonhou em conquistar Constantinopla. Depois de montar o Cortador de Garganta, começa inclusive a invadir e matar fazendas de fazendeiros gregos que estavam ali em volta, né, daquela região, fora das muralhas de Bizâncio. E aí o Constantino começa já a se preparar. Na verdade já tinha começado muitos anos antes, tá? Ao longo do século XV, foram muitos pedidos de ajuda que Constantinopla mandou para o Ocidente, tá? Para o Papa, para as cidades de Gênova e Veneza, tá? Porque ainda não existia a Itália como país, você tinha as potências ali, Gênova, Veneza, Florença. Então mandava pedidos, tá? Já teve todo um intercâmbio de ideias com professores, tá? Saindo de Constantinopla, indo, por exemplo, para Florença, levar os grandes clássicos antigos, tá? De Platão, de Aristóteles, discursos de Demóstenes, peças teatrais de Eurípides, levavam todas essas coisas, tá, para o Ocidente, inclusive ajudando aí o que veio a ser conhecido como a Renascença, né? Você buscar de volta os valores da antiguidade para fazer uma sociedade melhor, sair ali das trevas daquele teocentrismo da Idade Média, que nada podia, tudo era errado, tudo era feio, na Idade Média ocidental. Então teve muitos pedidos de ajuda, tá? Indo para o Ocidente falando: pelo amor de Deus, vocês têm que ajudar a gente, vão invadir, os otomanos vão invadir Constantinopla, a gente vai perder a cidade, precisamos de ajuda, né? Vocês que são cristãos também, nos ajudem. E aí que a gente tem que entender, tá, o que foi o grande cisma do Oriente, por que as igrejas eram separadas. O Papa de Roma, ele queria ter o poder total sobre todos os cristãos.
Os outros cristãos orientais, eles achavam que o Papa de Roma, ele seria mais um patriarca, junto com o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Alexandria, o patriarca de Antioquia, que eram aí as grandes igrejas, né? As grandes igrejas cristãs que tinham cada uma seu patriarca. O de Roma queria ter o poder sobre todas as outras. Isso incomodava muito os gregos. Por conta de divergências entre esses cristãos, né? Divergências como, por exemplo, pão a hóstia deveria ser ou não fermentado. Se o Espírito Santo vinha só do Pai ou se vinha do Pai e do Filho, a cláusula filioque. Isso eram divergências que hoje pra gente parecem pequenas, mas para eles eram muito importantes. Então as igrejas se separaram em 1054 oficialmente, com cada uma excomungando a outra, tá? Os cristãos católicos excomungando os ortodoxos excomungando os católicos. As igrejas eram separadas, tinha uma rixa muito grande. Então, para conseguir essa ajuda da igreja cristã, tá, da igreja cristã católica, praticamente tem uma missão que vai de Constantinopla no ano de 1437 e participa do que ficou conhecido como Concílio de Florença, tá? Lá em Florença celebraram de volta a união das igrejas, com o objetivo de conseguir ajuda, tá, para o Oriente. Então a Igreja Ortodoxa ela teve que se submeter à Igreja Católica para conseguir ajuda, se unir, aceitar essa autoridade do Papa de Roma, tá, em troca de alguma ajuda, para não ser dominado de vez, senão a cristandade perderia Constantinopla para os turcos e perderia, inclusive, o acesso ao Oriente, que não teria mais como ser dado se fosse dominado pelos muçulmanos. Esse concílio, tá, ele é de 1437, realmente fecham ali os termos do acordo em 1439. Mas quando esse concílio volta para Constantinopla, a galera de Constantinopla não aceita isso. Fala, cara, não, a gente não vai se unir à Igreja de Roma. O sentimento na época era que o Papa de Roma era praticamente um anticristo, assim. A Igreja de Roma era uma coisa detestável, uma coisa horrível, tá? Que não queriam de jeito nenhum se unir a ela. Tinha um pregador chamado Genádio que ficava atiçando as pessoas falando, meu, acho que é melhor morrer do que se unir à Igreja de Roma, porque pelo menos você morre sem o pecado, não se contamina com o pecado deles, tá? Ele dá força ao movimento anti-unicionista, que não queria se unir, não queria unir as igrejas. Mas a realidade é que o Constantino pressiona, tá? O imperador Constantino, Paleólogo, pressiona, convence. Meu, se a gente não se unir com a Igreja de Roma, a gente vai morrer. Vão invadir isso aqui, vão matar todo mundo, a gente vai perder a cidade. E em 1452, na belíssima Igreja de Santa Sofia, sai o acordo, sai a união oficial das igrejas. A Igreja Ortodoxa agora passava a ser parte também da Igreja Católica até se submeter ao Papa de Roma. Mas é aquilo, né? Uma coisa é a união oficial. E o povo concordou? Muita gente não. Inclusive deixam de usar a Igreja de Santa Sofia. Ela vira uma igreja escura, por ser considerada uma igreja não ortodoxa depois dessa união. Ela fica mal vista, tá, pelos cristãos ortodoxos ali da cidade de Constantinopla. Enquanto isso, tá, o Halil Pasha, que era o grande assessor aí do Mehmet, tenta convencer ele, cara, pra que você quer invadir Bizâncio? Pra que você quer invadir Constantinopla? Fica de boa. Mas o Mehmet estava inflexível, ele tinha uma ambição, ele tinha um sonho, ele queria aquela cidade. Ele falava que enquanto os bizantinos estivessem ali na posse daquela cidade, o Império Otomano não teria paz, ele precisava conquistar Constantinopla. Com esse acordo, o Constantino, imperador, consegue algum apoio. Chegam alguns navios genoveses e venezianos para ajudar, mas o apoio papal mesmo, até o momento, não tinha chegado. Quando esses genoveses, tá? Gênova era uma potência na época, inclusive com riquezas saqueadas de Constantinopla na Quarta Cruzada, né? Mas enfim, quando os genoveses chegam, tá, com os venezianos, alguns genoveses, alguns venezianos para ajudar, começam então a fazer reparos no muro, tá? Tinha um cara chamado Giustiniani que chegou ali, que, meu, era um cara fera, especialista em guerra de cerco. Ele começa a preparar os contingentes de Constantinopla, faz reparo no muro, deixa ali a cidade totalmente fortificada. A cidade, como eu falei, tem uma localização perfeita. Você tem aqui o Mar de Mármara, que é super agitado. Aqui, desse lado, uma muralha fechando tudo,
quase intransponível, muralha interna e externa com fosso, torres, e do outro lado o Estreito de Bósforo, que além de murado a parte do muro, era fechado com uma corrente também, não conseguia entrar barco, entrar navio por ali, a menos que os bizantinos quisessem, por exemplo, navios de reforço. E é curioso que um tempo antes, tá, dessa preparação, um cara chamado Orbán foi até Constantinopla e ofereceu um projeto dele que era para criar um grande canhão de guerra, né? Um grande canhão, mas o Constantino não tinha dinheiro para bancar isso, né? Ofereceu um salário para o cara ficar ali ajudando, mas ele não quis. Foi para Edirne, tá? No Império Otomano, e ofereceu o projeto para o Mehmet. Lá foi desenvolvido esse canhão de 8 metros, com cada munição de 1 tonelada, que viria a ser conhecido como a Bombarda de Orbán, a Grande Bombarda Turca ou a Grande Bombarda de Orbán.